todo versículo bíblico, ele tem um contexto por trás dele. Tem um contexto histórico, tem um contexto cultural. Vou citar um exemplo. Em Êxodo capítulo 20, versículo 4, fala assim: não farás para ti imagem de escultura. E se a gente pegar o contexto do versículo, se a gente for ler uns versículos antes, vai falar assim: não terás outros deuses diante de mim. Então o contexto desse versículo, não farás imagem de escultura, o contexto dele é não ter outros deuses diante do nosso Deus, porque Deus, ele é um só existe um Deus. E ele falou isso ao povo de Israel, porque o povo de Israel, eles ainda traziam as idolatrias que eles tinham do Egito. O exemplo deles construir o bezerro de ouro. O bezerro de ouro era muito adorado como um deus no Egito. Outro exemplo de versículos com contexto. Por exemplo, lá em Timóteo diz assim: só existe um mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo, homem, que se fez carne por nós e morreu no Calvário. Então, o contexto desse versículo é que Jesus se fez carne. Ele morreu por nós e ressuscitou. Então o versículo está dizendo sobre a encarnação dele. É por isso que ele é o nosso único mediador, porque só ele encarnou, só ele morreu e só ele ressuscitou. E muitas vezes, quando a gente pega um versículo da Bíblia e lê fora do contexto, a gente cria aquele monte de heresia, igual acontece no meio protestante. Por quê? Porque os protestantes, eles vivem de versículos fora do contexto. E o maior erro é esse: é tirar versículo do contexto e assim criar uma heresia. Compartilhe esse vídeo.